Olá, amigos da Faculdade 7. Meu nome é Aguinaldo, eu faço parte do grupo 1, né, que são os componentes. Sou eu, Antônio Aguinaldo, Elisvânia, Francisco Lopes, Rafael Coelho, João Batista e Paulo Bastos, né? Nossa equipe, o nosso grupo hoje, nesse seminário, irá falar sobre patentes, né? Como patentear um produto, como a gente faz para patentear um produto, uma coisa que a gente criou, né? Por exemplo, nós como farmacêuticos, futuros farmacêuticos, né, como somos acadêmicos, estamos já terminando nossa formação, podemos ter uma ideia de criar um produto, por exemplo. Às vezes você já está com o seu produto aí, né, na sua mente, como que você vai fazer, não é isso? E já quer saber como você vai poder patentear, não é isso? Para dar uma melhora de vida para alguém, vamos dizer assim, para melhorar a vida das pessoas, né, através do seu produto, né, talvez alguma coisa que ainda não tem no mercado que você vai criar, ok? Fique atento que você vai descobrir direitinho, né, vai aprender como é que você faz para patentear o seu produto, para que ninguém possa te copiar, entendeu? E possa ali até roubar a sua ideia, certo? Como acontece hoje muitas vezes no mundo, né? Se você tem uma patente, muitas vezes você corre o risco de ser copiado, só que você é protegido juridicamente, ok? Então, vamos ver um pouco aqui. Nós temos, por exemplo, aqui né, sobre três situações: o que é invenção, o que é inovação e o que é descoberta, né, versus descoberta. A invenção é a concepção de uma ideia ou novos conhecimentos sobre produtos e processos. Não é necessariamente incorporada ao processo produtivo. Sua comercialização depende da relação entre o custo de produção, os investimentos anteriores e o mercado a ser atendido, né? Já a inovação é a incorporação dos novos conhecimentos à atividade produtiva que já existe. É um novo conhecimento que vem para ser adaptado. É uma inovação naquilo, tipo assim, uma melhoria no produto, vamos dizer assim. E a descoberta? E a descoberta? É a revelação ou identificação de algo existente na natureza, alcançar através de capacidade de observação do homem, certo? Aqui nós temos um gráfico, vamos dizer assim, o que envolve a propriedade intelectual, né? Se você tem a sua propriedade intelectual, aquela ideia que você desenvolveu, que você está pensando em desenvolver, certo? Então ela envolve tudo isso: franquias, patentes, né? Segredos industriais, porque existem os segredos industriais que jamais são revelados, né? Por exemplo, a forma da Coca-Cola ninguém sabe, né? Só eles aqui têm guardado em 7 chaves, não é isso? Assim também como a descoberta do nosso querido Guaraná Jesus, feito no Maranhão, não é isso? Nós sabemos que a forma do Guaraná ela foi criada pelo farmacêutico chamado Jesus Norberto Gomes, né? O Guaraná surgiu de uma tentativa frustrada, vejam só como é que é as coisas, de fabricar um remédio. Mas o novo xarope agradou tanto os netos do farmacêutico, que ele faz no fundo do quintal dele, agradou tanto os netos do farmacêutico que nascia ali uma bebida muito popular na cidade de São Luís, que é o refrigerante cor-de-rosa, não é isso? E aí ele patenteou, né, isso, e depois ele vendeu, né, para outras empresas, certo? Então uma história muito longa, mas assim, foi uma invenção, né? Foi assim uma coisa que ele criou, certo? Foi, vamos dizer assim, uma propriedade intelectual dele, certo? Desse farmacêutico, ok? Então, aqui nós temos, falando sobre propriedade intelectual, né, que ela se divide em 3 partes: propriedade industrial, direito autoral, proteção, né? Porque tudo tem que ter a proteção, não adianta você criar e se matar com uma ideia e depois você não está protegido pela lei, né, que rege esse país, que todo mundo vai poder te copiar e teu estudo vai ficar perdido, entendeu? Então, na propriedade industrial, nós temos, são as marcas, as patentes, os desenhos industriais, indicações geográficas, né? E o direito autoral, nós temos o direito do autor, direitos conexos, programas de computador, não é isso? E na proteção nós temos conhecimentos tradicionais, cultivares, topografia e circuito integrado, né? Então, na propriedade intelectual, né, que se divide em 3 partes, como eu falei, né? Direito do autor,
propriedade industrial e os direitos, que nós acabamos de falar agora há pouco. E o que é patente, né? Mesmo, professora, né? O que é patente, né? Nós vamos saber agora, né? O que é patente, né, professora Ana Érica, né? Inclusive, parabenizar a senhora por essa ideia da gente fazer isso em casa devido a essa situação de pandemia, não é isso? Então, a gente escolhe um colega e apresenta, né? E sai esse seminário bonito. Mas aqui é um trabalho, né, de grupo, de todo mundo trabalhou junto, preparou e aí colocaram para apresentar, tá certo? Professora Ana Érica, muito obrigado, viu? Valeu. Então, o que é patente, né, pessoal? É um documento expedido por um órgão governamental que descreve a invenção ou modelo de utilidade, porque a invenção é uma coisa e o modelo de utilidade é outra. A invenção, vamos dizer assim, é algo que você cria da tua cabeça, do teu intelectual. E o modo de utilidade não. O modo de utilidade, por exemplo, você melhorou alguma coisa que já existia, certo? Por exemplo, você tem vamos dizer, um produto, né? Vamos dizer assim, um omeprazol, por exemplo. Então vamos melhorar esse omeprazol. Já foi criado outros produtos, né? Já foi criado, por exemplo, o lanzoprazol, já foi criado, né, o esomeprazol, por exemplo, que já é, né, uma melhoria, né, uma estrutura química diferente, mas veio de onde? Do querido omeprazol, né, que ativa, né, e inibe a bomba de prótons, não é isso? Então ele foi o que? Ele foi um modelo de utilidade, né, porque ele vai melhorar, né, de alguma forma o resultado no final para a saúde do paciente, mas ele foi feito a partir de um produto que já existia. Então ele é um modelo de utilidade, certo? Assim como também objetos. Existem muitos objetos que foram melhorados, né? A pessoa veio aqui, fez uma bicicleta, por exemplo, aí ele já pegou e colocou, por exemplo, uma cela muito fina, muito ruim, onde machucava o bumbum das pessoas. Então outro cara chegou e disse, nossa, a cela tá ruim, vou botar uma cela macia. Então ele já melhorou aquilo ali. Então o que? É um modelo de utilidade, ele pode patentear aquela cela como uma cela mais acolchoada. Entre outras situações, entre outros objetos, né? Ele foi um modelo de utilidade, ok? Então, proteção legal, né? A patente, ela traz a proteção legal temporária concedida pelo Estado ao inventor, ao seu titular, ok? Dando o direito de impedir terceiro de usar o produto, certo? E então de produzir ou realizar qualquer atividade comercial, porque existem várias maneiras, né, de se, vamos dizer assim, de agravar ou de estar fazendo uma infração com produto alheio, né? Existem três formas que pode dizer, por exemplo, a infração chamada infração de equivalência do produto. Alguém fez um produto, você foi e fez outro igual, é uma infração de equivalência, ele pode estar patenteado. Você pode ter equivalência na forma do produto, então você já está cometendo uma infração. Você pode ter uma equivalência na função do produto e pode ter uma equivalência no resultado do produto. Então, tem que tomar cuidado, né, quando for patentear alguma coisa, quando for inventar alguma coisa, para não pegar uma cópia que alguém já está usando, entendeu? Se é algo novo no mercado. Então, qual é a finalidade dessa patente? É de proteger. Proteger o que? Os progressos tecnológicos, né? E as melhorias funcionais no uso da fabricação de uma forma inventada, certo? Ela também tem a finalidade de maior rentabilidade, porque se você tem o seu produto, só você fabrica ele. A não ser que você conceda para outra fábrica fazer, mas ela vai ter que lhe pagar royalties, alguma coisa, alguma comissão, entendeu? Mas a marca é sua, que você patenteou, ninguém pode te tomar, ok? E se alguém copiar, ele pode responder na justiça por isso, ok? Então a finalidade dela é promover a criatividade e encorajar as empresas a continuar o desenvolvimento, certo? Desenvolvimento de pesquisa, de tecnologia, porque o laboratório se mata, investe milhões no produto para descobrir uma coisa e quando descobre o outro vai copiar rapidinho. Isso não pode, né? É contra a lei, né? Mas as empresas, infelizmente, hoje muitas, não todas, mas muitas fazem isso. Até países roubam outros. A Petrobras não foi roubada um tempo desse, não roubaram todo o projeto do pré-sal, alguém roubou esses projetos no Brasil, com certeza, possivelmente alguém do exterior, né,
copiou todo o projeto do pré-sal, onde a Petrobras já tinha trabalhado tanto nesses projetos, e simplesmente alguém levou facilmente. Por quê, gente? Porque envolve milhões, bilhões, muito dinheiro, né? Isso mexe muito com a cabeça das pessoas, né? E nem todo mundo é honesto, nós sabemos disso, né? Então, a finalidade da patente é uma finalidade para a industrialização, né? Criar uma proteção jurídica, certo? E aqui nós temos o fluxograma da patente, onde começa lá no depósito, certo? Faz o depósito, a GRU ou GRU, como chama, faz o depósito, dá entrada na papelada, tem o exame formal, certo? Que aqui tem um tempo, o depósito para chegar no exame são 5 meses, depois mais 18 meses, e vem a publicação, né? Que é feita, no caso, e logo em seguida vem o exame técnico, né? 36 meses a partir da data do depósito, que você paga a guia, não é isso? E aí, para que você paga essa guia? Você faz uma inscrição no INPI. O que é INPI? É o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O órgão federal que protege o teu objeto, protege o teu remédio que você fez, o teu fármaco, por exemplo, né? E ele é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que protege, né, aquele inventor, por exemplo, né, para que ele possa ter mais, assim, ter mais confiança em investir em pesquisas, em produzir novas coisas. E aquele que só teve uma ideia de produzir uma coisa, o NPI também protege, né? Isso porque a ideia foi daquela pessoa, foi do intelectual dele, ele que teve a ideia, ele que pesquisou, ele que foi atrás, ele que fabricou aquele produto, aquele fármaco, qualquer que seja o objeto. Então o INPI é para isso, é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, né, que você é o proprietário. Né? Vamos dizer que eu inventei algum produto, por exemplo, então eu vou lá e registro. Faço todo esse trâmite aqui, certo? E ao final de tudo ele vai haver o diferimento, ou diferimento ou indeferimento. Quando há indeferimento é porque não foi aceito. E quando é diferido, eu vou receber o quê? A concessão desse produto, certo? Isso aqui, o Brasil perde milhões nisso aqui. Por quê? Porque infelizmente até chegar nessa concessão aqui custa demais. Demais. O Brasil é muito lento. Só para vocês terem uma ideia, né, por curiosidade, o que acontece? No Brasil, nós temos uma quantidade muito baixa de pessoas, de técnico, para analisar produtos que as pessoas querem patentear. Infelizmente o Brasil não investe nisso, demora anos e anos para poder patentear uma coisa, certo? Atualmente no Brasil existem 200 mil pedidos de patente esperando na fila, aguardando para ser aprovado, certo? E vão para ser examinado por apenas 340 peritos para esse horror de ideias, entendeu? O Brasil só tem 340 peritos para analisar todos os pedidos que vêm do Brasil, fora os internacionais também que entram, não é isso? Então, quando que nos Estados Unidos, por exemplo, lá são mais de 8 mil peritos, certo? Por essa razão leva um tempo menor para a avaliação da aprovação dos produtos. Você sabe que você pode criar um produto hoje, que você vai patentear ele, daqui a 10 anos que patenteou, ele já saiu de linha. Por exemplo, se você naquela época patenteasse o videocassete, agora nós já estamos no pendrive, meu amigo. E aí nós já estamos muito além, já estamos no cartão de memória e tem mais coisas ainda além disso. E aí o que adiantou? Não adiantou de nada. Investiu numa coisa errada. Por exemplo, você inventou um carburador diferente. Existe algum carro carburador de alguma moto? Não existe mais. O que é que existe agora? Tudo é injeção eletrônica. Então é isso, o Brasil perde milhões com isso. Milhões em dinheiro. Por quê? 340 peritos para analisar de todo o país, fora os internacionais que vêm depositar aqui suas patentes. Ok? Já nos Estados Unidos, é uma quantidade, 8 mil peritos. São não sei quantas vezes mais, né? Se a gente for multiplicar, não sabe, uma quantidade altíssima a mais do que aqui no Brasil. Entendeu? Então, por isso. Uma patente, por exemplo, na África do Sul, demora 3 anos, no México 5 anos, e aqui no Brasil, infelizmente, é esse absurdo. Muitas vezes, se passar de 10 anos, uma patente que dura 20 anos, ela vai durar muito mais, certo? Então, os requisitos básicos para a patente: uma novidade, atividade inventiva ou ato inventivo e aplicação industrial. É aquilo que eu acabei de falar para vocês, certo? Novidade, aplicação industrial
certo? O que é uma novidade? Uma novidade é quando o conhecimento técnico para o qual se requer a proteção patenteária estiver compreendido pelo estado da técnica. O que é o estado da técnica? É toda a informação disponível ao público sobre qualquer forma de divulgação. Atividade inventiva, por exemplo, né? Atividade inventiva, né? Ou PI, né? Isso não pode ser óbvia no sentido de que a ideia não teria ocorrido em um especialista que atue no campo em que aconteceu a criação, requer efeito técnico para o inesperado, certo? Então, nós podemos ver aqui que a aplicação industrial, a invenção deve ter finalidade de uso e proteção econômica, certo? Industrial, todos os ramos de atividade econômica de fabricação de mercadorias, agricultura, pesca, produção de vinhos, extração mineral, indústria e transformação. A aplicação industrial abrange produtos e processos, certo? E os tipos de informações contidas em documentos da patente. Esse tipo de informações tem que ter informação científica, tecnológica, jurídica, né, mercado, estratégia, certo? Então, falando um pouco sobre o histórico das patentes, muito interessante isso aqui, curioso para nós, que as primeiras patentes datam de 1421 em Florença, na Itália, certo? Com Filippo Brunelleschi, se não me engano. Ele fez o que? Ele inventou uma coisa, um dispositivo para transportar mármore, certo? E na Inglaterra também, um outro inventor chamado John, né? Ele inventou, né, um monopólio de 20 anos sobre o processo de produção de vitrais, certo? Ele exclusivo, ele que inventou os vitrais e patenteou. A primeira lei de patentes do mundo é então promulgada em 1474 em Veneza, já com a visão de proteger com exclusividade o invento e o inventor. Que interessante, o invento porque precisa dizer assim, não, isso aqui foi fulano que inventou, não pode estar copiando assim, entendeu? Então, concedendo licença para exploração e reconhecendo direitos autorais, sugerindo regras para aplicação no âmbito industrial. Alvará, de 28 de abril de 1909, utilizava o critério de concessão para que até hoje empregados como uma novidade a descrição de invenção, aplicação industrial, complicação de fabricação de invento em 14 anos de privilégio. 14 anos, hoje temos 20, né? Isso. Ela foi a quarta legislação de patentes a aparecer no mundo, certo? A primeira foi lá na Inglaterra. A Constituição Imperial de 1824 determinava que deveriam ser assegurados aos inventores os direitos sobre suas criações. Em 28 de agosto de 1830, Dom Pedro I assinava a primeira lei dos patentes, o príncipe regente, né? Essa, além de estabelecido pelo Alvará anterior, previa que a proteção poderia variar de 5 a 20 anos, certo? A proteção à tecnologia. No Brasil, a tecnologia pode ser protegida por meio de quê? De patentes, desenhos industriais, certo? Segredos de negócio. Okay? Como proteger a sua patente? Você vai lá, criou um produto, e aí como é que você vai proteger esse produto, certo? Então tem que existir uma maneira de você proteger seu produto, ok? Então vamos descobrir como. No início, né, a gente dá uma reunião depois, com o ETCO, buscar anterioridade para saber se já existe algum produto desse no mercado, se você não está só copiando algo de alguém, né, se alguém já inventou, já patenteou. Encontrou um invento idêntico, sim ou não, né? Então, se você não encontrou, você preencheu o formulário e enviar para ele, né? No caso, pode ser também para o INPI, né? E se você encontrou um idêntico, então, enfim, acabou. Para você já era, você tem que inventar outra coisa, isso aí já não vai dar certo. Você já vai estar, se você ir para frente, está sendo teimoso, pode cometer uma infração, pode até ser punido por isso e pagar uma multa altíssima, até sofrer prisão ou uma multa, sua empresa, se você for fabricar algo sem a ordem do dono da patente, né? Então você sabe elaborar o pedido da patente. Se você não sabe, você deve consultar manuais. E se você sabe elaborar documentos de depósito, enviar para o que é a TCO ou o INPI, né? Esse Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é aqui o órgão federal brasileiro que protege as patentes, certo? Infelizmente só tem 340 técnicos para avaliar, enquanto os Estados Unidos tem 8.000. Aí já sabe, fica lá, às vezes se você já tiver uma certa idade, você já vai sair de lá vovô, né? Ou então na bengala, certo? Já com a sua bengalinha, porque custa demais, certo?
se não me engano, tem prioridades. Os idosos parece que são em menos tempo. Então, realmente é uma coisa muito difícil, né? O governo federal tinha que investir nisso, certo? Tinha que investir. Então, o aspecto social da patente. O Estado oferece o direito à exclusividade à utilização da patente por 20 anos. Mas, por exemplo, se você colocou sua patente lá e demorou 13 anos para sua patente sair, você ainda explora mais 10, são 23, certo? Então, se passar de 10 anos, por exemplo, passou 18 anos para sair, você vai explorar 28 anos para a tua patente, certo? Porque a culpa não foi sua, a culpa foi do órgão federal. Então, eles vão ter que lidar mais 10 anos após ele receber o diferimento, ou seja, a aprovação, ok? O público que mais utiliza as patentes, quem são? São as empresas, são as universidades, instituições físicas, né, para a proteção de cópia, certo? Então, no Brasil, por exemplo, o primeiro regulamento conferindo direitos aos autores foi alvarado 28 de abril, no Instituto pelo Príncipe Regente, motivado. Quem é o Príncipe Regente? Dom Pedro, acabamos de falar nele agora há pouco, não é isso? Motivando os inventores a apresentarem o plano de sua invenção, não é isso? A Real Junta do Comércio. Então tá aqui, ó, o depósito no Brasil solicita uma cópia oficial ao INPI, que eu acabei de falar, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, né? Uma cópia oficial disponível na sede, né? Recebe essa cópia oficial para dizer, se alguém inventou o produto, olha meu amigo, eu estou com o processo lá, foi eu que inventei, está aqui, dei entrada tal tempo, certo? Então você está invadindo propriedade particular. Esse invento, esse creme aqui, foi eu que inventei, eu sou farmacêutico lá da Faculdade 7, foi eu que inventei, a fórmula é minha. Se você copiar ele, você tá aqui, o meu registro, bem aqui, ó. Eu fiz, está registrado lá, tem 3 anos, eu estou aguardando. Então, se você continuar fabricando ele, você vai ser multado. Quando sair minha patente, você vai ter que me pagar todos os royalties pelo tempo que você fabricou o meu produto. Aqui a mesma coisa. Então, está aqui os passos. É o depósito, né? Você extrai a guia lá mesmo, certo? No site do NPI. Depois vem o exame formal, depois o exame técnico, depois a concessão. E aqui no exame formal, eles podem te pedir algum papel, algum documento que você esqueceu, alguma coisa que não esteja bem claro para eles, que eles podem pedir mais uma explicação e você tem que mandar. E depois o exame técnico, depois a concessão. Diferido ou indiferido, certo? Ou uma coisa ou outra, ou aprovado ou não, certo? Então vem aqui, exame de propriedade, patentes, padronização de requisitos, padronização de processo inteiro, interação de códigos, novo código de despacho, certo? Então, legislação atual principal, legislação, certo? A Constituição Federal, do artigo 5º, no inciso da Constituição Federal, vocês? No inciso 29º, a lei assegurar aos autores de inventos industriais privilégios temporários, Mas esses temporários são 10 anos, meu amigo. Dá para fazer muita coisa, ok? Então, pedido de patente, exame formal, fase de oposição, exame de requisição, publicação do pedido, decisão, publicação do despacho. Vigência, 20 anos, mas é 20 anos daqui, ó, lá do seu pedido até aqui, certo? Mas se, por exemplo, passou 10 anos aqui, 12, como eu acabei de falar, passou 15 anos para sair a sua patente, você vai explorar mais 10, são 25. Por isso tem patente aí que tá, entendeu? Então, propriedade industrial, a lei número 9.279 de 96 regula direitos e obrigações relativas à propriedade industrial, certo? No depósito de patente no Brasil, a quantidade é muito baixa, gente. Olha, muito baixa. Para vocês terem uma ideia, sabe quantas patentes foram depositadas no Brasil pelos brasileiros em relação aos Estados Unidos no último ano? Foi uma quantidade muito baixa nos últimos anos, certo? Uma quantidade pequena, certo? Foi apenas de 5.200 patentes. Apenas isso, certo? Só que, aliás, foi no último ano, certo? 5.200 patentes. Já nos Estados Unidos foi 290 mil pedidos de patente. Olha a diferença, né? Então é isso, nós precisamos avançar cada dia mais, precisamos de incentivo. O governo federal precisa investir bastante nisso, porque até as invenções é que revolucionam o mundo, certo? É exatamente isso.
Então a legislação atual principal, né? É a lei das propriedades, certo? Desafio das patentes, custo de registro das patentes tem um custo, né? Patentes e funções, estimula a criação de invenção, ela estimula também a disseminação de conhecimentos, né? O tipo de patentes são a novidade, atividade inventiva, aplicação industrial, vigência de 20 anos, certo? Então a patente de invenção, certo? Modelo, patente de invenção, né? Aqui as patentes de invenção, patente de utilidade, certo? Nova forma ou dispositivo ou objeto de uso prático. Patentes e modelo de utilidade, de desenhos industriais. E aquilo que eu acabei de falar, modelo de utilidade é aquilo que já existe. Ele é só melhorado, certo? Então ele tem um prazo de vigência menor, porque se você inventou, por exemplo, um medicamento, certo? Por exemplo, que cura o câncer, por exemplo, você é um farmacêutico, né? Aqui um exemplo, farmacêutico aqui da Faculdade 7, e aí você inventou um medicamento para a cura do câncer, certo? E aí foi aprovado, você tem 20 anos sua patente, certo? E se já existia um medicamento aqui, você só melhorou ele, se assim, já existia esse medicamento aqui para o tratamento do câncer, eu vou melhorar ele bem aqui. Então vai ser o quê? Modelo de utilidade, que é você melhorou a forma, então vai ser só 15 anos tua patente, ok? É menos, porque ele já existia no mercado. É igualmente um pneu, por exemplo. Existe um pneu de carro, por exemplo. Você vai criar um pneu mais resistente, que vai durar mais. Então, você que inventou o pneu? Não foi. Você melhorou um pneu que alguém já inventou, certo? Então, alguém já inventou essa roda, que é o pneu, e você só fez um melhorado. Então, a sua patente vai ser um modelo de utilidade, vai ser um valor menor, certo? Então a vigência da patente, modelo de utilidade, patente, não pode ser patente de invenção modelo, aí tem muitas coisas, por exemplo, um pensamento, você não pode patentear um pensamento, né? Tem muita coisa que você não pode patentear. Tinha um cara que queria patentear um golpe de karatê. Pode? Não pode. Né? Pode patentear pela academia, mas ele queria patentear, por exemplo, um golpe de luta. Não pode, isso não é patente, não pode. Tem coisa que não existe, entendeu? Carta patente, documento legal que representa um conjunto de direitos exclusivos concedidos ao inventor, certo? Está aqui o que todo mundo almeja ao inventor, o farmacêutico, você que está aí curioso, né, com vontade de criar o seu produto, está aqui, ó. Essa aqui é uma carta de uma patente, né? República Federativa do Brasil. Esse aqui fez a patente, está aqui com o seu, foi diferido, recebeu sua carta de patente. O produto é dele, exclusivo por 20 anos. 20 anos desde o dia que ele deu entrada, certo? Então vamos lá. Patentes e processos, pedido de patente, laudo de viabilidade, certo? Então titularidade e autoria, ok? Depósito de patente, aquele mesmo passo que a gente já viu, certo? Até chegar ao diferimento. Direito de propriedade de patente, certo? Direito de propriedade de patente, propriedade interna, processo de obtenção, busca prévia, registro de patente. Por que pesquisar patentes? É importante pesquisar para você não pegar a obra alheia, entendeu? Não pegar nada que seja lei, pegar aquilo que você realmente inventou, entendeu? A concessão, tipo de pesquisa de patentes, ok? E o NPI, busca de patente depositada no Brasil. E é isso, gente. Nós podemos ver aqui patentes no Brasil, né? Desde 2008, total de pedido de proteção exterior para patentes brasileiras, né? Foi de 444 apenas, né? Uma quantidade muito baixa, né? Então, patentes depositadas no Brasil, ok? Patentes em saúde peculiares, patentes versus artigos científicos, certo? Então, é isso. E aqui estão as nossas referências, ok? As nossas referências de onde nós tiramos todas essas informações para passar para vocês, né? E é isso, muitas vezes a gente tem uma curiosidade, a gente tem uma vontade de criar um produto e às vezes a gente, pensando de criar um produto, às vezes a gente não consegue e às vezes a gente por acaso, às vezes até por acidente se cria um produto, né? Um produto que pode salvar muitas vidas, não é isso? Como por exemplo a descoberta da penicilina, que foi, né, sem dúvida um grande avanço para a medicina em todo o mundo. Foi a partir da descoberta desse antibiótico que várias doenças que antes matavam várias pessoas, né, puderam ser curadas. Hoje são tratadas com muita facilidade, é claro, né?
A penicilina ela foi descoberta, né, por um oficial inglês, né, um médico inglês, né, chamado Alexander Fleming. Por acaso ele descobriu essa história, acho que todos nós já conhecemos como farmacêutico. É uma das primeiras coisas que a gente vai aprendendo quando chega lá na faculdade, senta na cadeira, e o professor já passa a informação para nós, né, que foi uma informação muito bonita e a gente não esquece. Pelo menos isso aconteceu comigo, eu não esqueço. Então ele descobriu, né, e seus estudos foram impulsionados pela vontade de descobrir maneira de curar feridas infectadas dos soldados após atuar na Primeira Guerra Mundial. E por acaso ele descobriu, não é isso? Ele tratava doenças e tantas coisas, e aí ele por acaso deixou lá, segundo alguns autores contam, que ele deixou, aliás, o funcionário dele entrou de férias, e aí ele trabalhou tanto e deixou uma pilha de material sujo lá que ele não deu conta de lavar, porque o ajudante também estava de férias. E deixou por uma semana lá. Quando ele voltou tinha uma colônia, né? Uma colônia lá de fungos, né? De bolor, vamos dizer assim. E lá onde estava não tinha bactéria, estava limpo. Ele disse, puxa, que é algo muito interessante. E aí ele acabou descobrindo a penicilina, que salvou muitas vidas, né, no mundo, e continua salvando, não é isso? E nós também iremos inventar o nosso produto, ou iremos melhorar algum produto para melhorar a vida das pessoas também, né? E já agradeço a professora Ana Érica, né, pela sua disposição, né, em nos ajudar, agradeço de coração, né, aí que nos direciona essa matéria de tecnologia farmacêutica, né, com muita competência. Obrigado, professora, desculpe qualquer erro aí, a gente lhe agradece de coração. Estamos aqui, a nossa equipe, certo? Obrigado. E tudo de bom para vocês. Espero que tenham gostado aí do seminário. Valeu? Tudo de bom.